Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria podermos ouvir estes bonitos versículos do Evangelho de João, no capítulo 10, os versículos de 1 a 10, onde o Senhor fala desta belíssima imagem do bom pastor, um tema presente já na pregação do Antigo Testamento, que recorda o povo de Deus escolhido e assim chamado para ser um rebanho, e o Senhor Deus, então, ser o pastor. O nome de pastores também, naquela ocasião, era aplicado aos reis e aos sacerdotes. Há uma passagem até bastante conhecida e dramática, de algum modo, quando Jeremias dirige uma dura ameaça aos falsos pastores, que, deixando as suas ovelhas se perderem, promete, assim, o profeta, que em nome de Deus será enviado novos pastores para que de verdade apacentem as ovelhas, de modo que assim nunca mais sejam angustiadas nem afligidas. Ezequiel tem algo parecido quando censura os pastores pelos seus delitos, pela sua preguiça, pelo esquecimento dos próprios deveres. E o Senhor, então, há de tirar o rebanho das suas mãos. E ainda diz este profeta que o Senhor suscitará um pastor único, que será descendente de Davi e vai apacentar o rebanho, e aí sim as ovelhas estarão seguras. Na iconografia cristã, a imagem do pastor, o Cristo, bom pastor, está presente desde o início de modo comovente. E este título, o bom pastor, Cristo aplica a si mesmo, quando fala, além de ser a porta do redil, também ele fala de si: eu sou o pastor. A igreja é este rebanho, cuja única porta e necessário pastor é Cristo. E por isso, Deus predisse que seria o pastor Jesus Cristo, em Ezequiel, em Jeremias, e as ovelhas que seriam governadas por pastores humanos, também é verdade, os ministros sagrados da igreja, mas no fundo alimentados e guiados pelo próprio Cristo. Ele é o bom pastor e o príncipe dos pastores. E nada deve prejudicar o rebanho. Por isso, Cristo, ao falar
de si, também fala dos possíveis inimigos do rebanho. Aqueles que, de algum modo, não entram pela porta, mas procuram fazer mal dentro e fora, aberta ou veladamente fazer mal ao rebanho de Cristo, à Igreja. O que entra pela porta da fidelidade, da doutrina da Igreja, o que entra pela retidão de pensamento, de desejo sincero de cumprir a vontade de Deus e ser reto na doutrina, na prática, mas de outro lado também há o que se comporta como um ladrão, como um mercenário, que, vendo o lobo, deixa as ovelhas e foge e dispersa o rebanho. De modo que, com esses versículos cheios de encanto e de beleza, podemos pedir ao Senhor uma especial graça de sermos de fato um rebanho que dispõe da palavra de Deus, que está conservada e guardada na Igreja, que tem a graça de Cristo, que dentro da Igreja então administra a força dos sacramentos, que tem o testemunho e o exemplo de tantas ovelhas que vivem com retidão e assim caminham na fidelidade para Deus, passando por esta porta e guardando-se na unidade do rebanho junto a um só pastor. Este, pois, pode ser o nosso feliz pedido para realmente fazermos aquilo que Deus quer. Deus te abençoe, um excelente dia.